A graça de Deus está conosco, está sobre nós, né? Está em nós, olha que bonito, está conosco, em nós, sobre todos nós, né, Padre? Exato. Por isso nós chegamos até aqui e por isso a gente vai continuar firme, né, Padre? E acho que é até bom eles saberem que não foi sem luta, né? Sem sacrifício. Isso. Mesmo para nós que estamos aqui, essas últimas semanas, a gente tem enfrentado alguns desafios verdade, aí para poder manter a fidelidade de estar com vocês rezando essa quaresma. Então o tentador, ele tenta ali nos desanimar, né? Dissimular, aliás, dissuadir, para que a gente desista, mas com a graça em nós, sobre nós, a gente vai firme. Então é assim, né? E eu quero aproveitar aqui já e agradecendo o Padre Sebastião, porque, gente, ele não mede esforços, né? O senhor não mede esforços para estar aqui. Quando acontece alguma coisa, ele fala, e se for assim, e assim, e assado, e para a gente poder estar junto, né? Então é isso que vai ficando para nós mesmos. Apesar da gente estar concluindo, próximo de concluir um tempo, né? Uma jornada de oração e tudo aquilo que envolve, a gente tem a certeza que a gente vai continuar. E esse tempo aqui é um tempo de abastecimento. Sim. Também, e para depois a gente lembrar, olha, tudo aquilo que eu vivi, a oração, a penitência, o jejum, a confissão, me deu força para viver 40 dias de quaresma. É isso que vai me dar força para continuar vivendo. Eu preciso de Deus. Exatamente. E a ideia justamente da reflexão essa semana vai ser essa. Eu preciso de Deus. Olá! Se a gente pudesse resumir toda semana numa frase, seria essa. Então, eu e você nós precisamos de Deus. Por isso que nós já vamos aqui nos encontrando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós vamos falar essa semana sobre uma doença que eu acredito é a mais grave, né? E que ficou por último, não de propósito, mas acabou ficando por último, talvez porque a gente precisa mesmo, no finalzinho, né, reconhecer ela para que a gente possa lutar de verdade, né, Padre? Exato. A doença espiritual dessa semana é o orgulho. Então a gente já tinha acenado para isso, né, na semana passada, que ela é a mãe de todas as outras doenças. Tanto é que ela é aquela doença puramente espiritual. Porque as outras todas que a gente foi refletindo, foi rezando, elas têm uma tendência carnal, né? A gula, a luxúria, mesmo a avareza, né? Porque você lida com bens, com coisas. Mas o orgulho não, ele é puramente espiritual. Tanto é verdade que é o único pecado que os anjos cometem. Aliás, o único não, os anjos podem cometer 2 pecados. Mas um deles é o orgulho. O anjo não pode pecar por gula porque ele não tem corpo. O anjo não pode pecar por luxúria porque ele não tem corpo. O anjo não peca por avareza porque ele não tem desejo de posse, de bens. Mas ele peca por orgulho. Tanto é que o pecado de Lúcifer foi se voltar diretamente contra Deus. Então isso é orgulho. Ele caiu por conta do seu orgulho. Então é a mãe de todos os pecados, né? E só para dizer o outro, já adiantando, fechando parênteses, os anjos pecam ou por orgulho ou por inveja. São os 2 pecados que um anjo, que um ser puramente espiritual pode cometer. E foram justamente esses pecados que fizeram Lúcifer, da mais alta patente da hierarquia do céu, cair e ser precipitado no inferno. Então por isso o orgulho ele é a mãe, ele é a raiz de todos os outros pecados. E infelizmente, talvez por isso mesmo, porque ele é só espiritual, ele assim, a gente não dá a devida atenção. Parece que a gente tem mais vergonha dos pecados carnais, Parece que é mais vergonhoso eu ser preguiçoso, é mais vergonhoso eu ser um glutão, é mais vergonhoso eu ser um depravado sexual, do que orgulhoso. Às vezes a gente, entre aspas, tem orgulho de ser orgulhoso, como se isso fosse uma coisa boa. E os pecados vergonhosos a gente considera só os carnais. E não é assim, Na raiz da coisa, na essência, o orgulho é o pior e o mais grave de todos os pecados. Então ele está aqui no finalzinho, até para que a gente possa conversar melhor sobre a natureza espiritual do orgulho e para que a gente possa tomar essa consciência. Se eu, no meu exame de consciência, percebo que eu estou sendo orgulhoso, então eu preciso recorrer urgentemente ao remédio. Então é por isso que a gente vai conversar essa semana sobre o orgulho como doença espiritual.
Então esse orgulho é o pecado de Lúcifer, mas também é o pecado de outras pessoas, que eu posso dizer assim, que a gente vê na Bíblia, não é verdade? Exato. Então, já nas primeiras páginas, né, do Gênesis, a gente encontra Lúcifer, né, a serpente do paraíso, seduzindo os nossos pais, Adão e Eva, para que eles também pequem por orgulho. Ah, mas o pecado deles não foi comer o fruto proibido? Pois é, uma desobediência direta a Deus por uma sedução de Lúcifer. O que foi que a serpente disse para Eva para convencê-la de que ela poderia comer daquela árvore? Ela disse assim, você pode comer... Ah, Deus proibiu você de comer algum fruto? E Eva disse, inocentemente, ingenuamente talvez, não, Deus não proibiu nada, só falou para não comer daquela árvore. E aí vem a tentação. Ah, mas sabe por que ele te proibiu de comer daquela árvore? Porque no dia que você comer daquele fruto, você vai ser igual a ele. Então essa é a tentação do orgulho, né? De querer nos tirar da nossa posição de criaturas para nos colocar no lugar de Deus. Então eu vou ser igual a Deus, né? Isso é orgulho. É eu não aceitar a minha condição e querer ocupar um lugar que não é meu. Então quando Lúcifer, já caído, porque havia pecado diretamente contra Deus, ele seduz a humanidade também por orgulho, é dessa forma. Ele diz, vocês, quando comerem, quando desobedecerem a Deus, serão iguais a Ele. Você não precisa aceitar Deus te dizendo o que é certo e o que é errado. Você pode fazer isso por conta própria. Então, o pecado de orgulho, ele se identifica, ele coincide com o pecado original. Então, o primeiro pecado da humanidade por sedução de Satanás foi um pecado de orgulho, um pecado de confronto direto com a vontade e os desígnios de Deus. Então, por isso, ele é o primeiro pecado do mundo angélico, né? Foi ele que fez Lúcifer e os demônios caírem, e ele é o primeiro pecado também da humanidade, né? Porque a partir dele todos os outros vão nascendo, né? Então, o primeiro pecado da humanidade também foi um pecado de orgulho. Quando o senhor atende confissão, claro que o padre não vai falar dos pecados, né? Mas para dizer assim, porque o senhor falou que, eu acredito que é isso mesmo, né? Que o orgulho é uma coisa que a gente não pensa muito, não leva muito em consideração, porque não traz, assim, uma vergonha, vamos dizer, assim, né? Até porque a gente às vezes consegue disfarçar um pouco, ou a gente nem tem consciência. Muitas vezes eu acho que a gente não tem consciência de que a gente é uma pessoa orgulhosa e depois tenha todas as filhas do orgulho. Quando nas confissões é comum ou não é comum alguém confessar esse tipo de pecado? Só quando chega naquele ponto assim que a pessoa percebe que aquilo já está atrapalhando a vida dela. Ele fala, por orgulho estou prejudicando o meu casamento, né? Eu não dou o braço a torcer numa briga, numa discussão, eu sempre quero ter a razão. Então quando a pessoa percebe que isso já está prejudicando, aí ela fala. Se não, ela ainda bate no peito e diz, não, mas eu tenho razão, eu sou certo. Eu estou certo. Então é muito difícil, é muito raro alguém confessar assim, com pleno arrependimento, o pecado de orgulho. São casos assim, a gente pode contar nos dedos, né? Mas realmente a pessoa não tem consciência da gravidade do pecado de orgulho. E quando o senhor está atendendo uma confissão e a pessoa está ali, né? A gente está ali contando nossos pecados, ou às vezes até partilhando situações que estão causando dor, sofrimento, enfim. Quando o senhor tenta tocar ou vai tentando falar para a pessoa a respeito do orgulho, dessa doença, como que a pessoa reage? Assim, porque na verdade quando a gente tenta orientar o orgulhoso, a gente sempre tenta mostrar o benefício da virtude, né? Que o pecado, o orgulho é o vício. Então a virtude qual é? Inclusive vai ser o tema dessa semana também, a humildade. Então sempre eu proponho um remédio para um pecado. E quando eu começo a falar da humildade, a gente também precisa entender bem o que ela é, porque senão a gente acaba tomando remédio demais e se prejudicando mais ainda. Então geralmente a reação das pessoas é assim, nossa, mas eu vou ter que fazer isso, né? Vou ter que me humilhar, vou ter que... Então parece que tem uma resistência também ao remédio. Então as duas coisas que eu sinto assim que são graves no confessionário são essas. Primeiro, a pessoa não reconhecer que ela é orgulhosa. E segundo, ela reconhecer, assim, imaginar que a virtude pode ser pior que o pecado. E aí ela se recusa a ser humilde, ela se recusa a começar um caminho de cura, né? Então eu sinto que o orgulho ele mora aí nesse perigo.
de não reconhecer a gravidade do pecado e de achar que a virtude não vai dar em nada, então continua do jeito que está. Então, geralmente, a reação que as pessoas têm é essa, de recusa do remédio. O orgulho, eu acredito que faz com que a gente não queira olhar para a gente mesmo, porque olhar para a gente como num espelho assim, naquele sentido sempre bom, né? Não naquele, aquela coisa pesada, mas olhar para a gente num espelho e enxergar, assim, as nossas limitações. O senhor acredita que quem tem essa doença, né, tem mais dificuldade a se abrir ou a buscar um autoconhecimento? Tem um livro, uma vez estava lendo sobre o Magnificat, né? Que Maria exultou no Espírito porque ali, naquele momento, ela se viu como Deus a vê. Então, aquilo foi marcante, bonito. Maria se viu como Deus a vê. E aí eu peguei isso e falei, e se fosse eu, né? Como será que Deus me vê? Como seria se eu me visse com os olhos de Deus? Então, para Deus não tem máscara, não tem camuflagem, não tem... Então eu seria tudo que eu sou diante de Deus, assim, descoberto, nu. Então não teria por que ficar me fazendo de santo, me fazendo de bom, ou sendo, talvez, quem gosta de se depreciar, né, pior do que realmente é. Então como seria se eu me visse com os olhos de Deus? Aquilo ali é para derrubar qualquer pecado de orgulho, porque a gente se coloca diante de Deus assim, que é pura verdade, que é o sumo bem. Então acho que é mais ou menos esse sentimento, sabe? Quando a gente tem que fazer o exame de consciência, começar a se olhar, porque ainda que a gente se olhe no espelho, mas a gente vai mascarando, vai tentando justificar aqui e ali, mas com os olhos de Deus não existe isso. Então a gente deve buscar realmente no exame de consciência fazer isso. Como será que Deus me vê? Porque a preocupação da gente é como é que será que o outro está me vendo, qual é o julgamento que o outro está fazendo sobre mim, e isso na verdade pouco importa, ou nada. Importa como Deus me vê. Sou eu na minha consciência e Deus que devo saber quem eu realmente sou, o que eu faço, minhas virtudes, defeitos, né, qualidades e limitações. Então isso importa na minha consciência e com Deus. O julgamento dos outros, pouco ou nada importa, né? No momento que a gente está falando sobre orgulho, a gente tem que colocar a própria consciência diante de Deus. E aí sim fazer um bom exame de consciência. Estou lembrando daquela música... mergulho minhas misérias em tua misericórdia. Sou bem menor do que consigo compreender, né? Porque é bem isso mesmo, né? Porque quando a gente for falar do remédio, né, também da natureza da humildade, a gente precisa saber que existe um perigo de uma falsa humildade, né? Vai ser um dos temas dessa semana. Então a gente precisa saber bem o que é o orgulho e o que é a humildade, para não acontecer da gente se diminuir ou se aumentar demais. Sim. Quando eu estou me aumentando, orgulho. Mas se eu estou me diminuindo demais, é falsa humildade. Então eu preciso ter o tamanho que eu tenho. E como é que eu sei o tamanho que eu tenho? É diante de Deus. Deus foi quem me criou, quem por amor me sustenta. Então somente quando eu me mergulho em Deus é que eu vou descobrir o projeto dele para a minha vida. E aqui é uma coisa bonita, uma vez me disseram isso, né? Vocação a gente não escolhe, a gente descobre. Então eu não escolhi ser padre, eu descobri que Deus queria que eu fosse padre. E aí eu aceitei esse projeto. Então vocação é aquilo que Deus sonhou para mim e que eu livremente aceito como sendo um caminho necessário para a minha felicidade, para a minha realização. Então o que é o orgulho, o que é a humildade? A gente vai transitar essa semana aí nessa conversa para a gente poder identificar esse pecado tão grave e para a gente também poder aplicar o remédio de maneira correta. Para a gente concluir a reflexão de hoje, o senhor acha que esse pecado, essa doença, né, do orgulho, está em todo ser humano? Todos. Todos. Sim. Primeiro porque o pecado original, que está diretamente relacionado ao orgulho, ele é herdado, que é um pecado que não se comete, mas se recebe por herança. E a marca dele fica em todos nós. Claro que, como para os outros, algumas pessoas têm o pecado do orgulho mais acentuado, mas todos nós carregamos essa tristeza, né, do pecado do orgulho. Inclusive alguns santos, né? Às vezes a gente pode confundir a palavra orgulho e vaidade, mas eles estão andando ali junto, lado a lado. Os dois. Tem a história de Santo Antão, né, que
foi viver no deserto, um homem assim muito decidido a viver a santidade, coisa e tal, e fazia jejuns e vivia a castidade, e praticava todo tipo de virtude. E o demônio, tentando dissuadir Antão, sempre o procurava. Quando ele estava com fome fazendo jejum, colocava uma visão de uma mesa, um banquete. Quando Antão estava tendo problemas com a própria sexualidade, então vinha o demônio e colocava uma mulher toda formosa, coisa e tal. E Antão resistia a todas essas tentações e com o exercício da virtude vencia todas as armadilhas do diabo. E conta-se na história da sua vida que certa vez o diabo desistiu. Virou as costas e estava indo embora, quando Antão se ajoelhou, bateu no peito e diz: agora eu sou santo. Ah, meu Deus. E o diabo voltou. Foi, te peguei na vaidade, né? Te peguei no orgulho. Então, quer dizer, todos nós carregamos, até o mais santo dos eremitas, aí, Santo Antão. Então, quer dizer, é um pecado que está na nossa humanidade, né? A gente, sabendo disso, a gente até tem que ficar com os olhos mais abertos para tomar cuidado com relação a ele, né? Mas todos nós carregamos essa marca, sim. E providencialmente, porque também não foi assim a camiseta, né, escolhida, olha, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, né, que pisa lá na cabeça da serpente, né, ela que é exemplo extremo, né, sinal extremo, depois de Jesus, claro, né, de humildade. Então, olha, nós estamos começando essa semana, né, que é uma semana decisiva por conta da doença e porque nós estamos aí caminhando para a conclusão da nossa quaresma. Então, feche os seus olhos um pouquinho. Vamos nos apresentar diante de Deus e pedir: Senhor, envia sobre mim e sobre nós o Teu Espírito Santo, para ir tirando, né, aos poucos, gradativamente, a venda dos nossos olhos, para que nós possamos, nesse caminhar, nessa evolução espiritual e pessoal também, nós possamos, Senhor, ir nos enxergando, mas não somente com os nossos olhos humanos, um olhar que condena, que reprime, que exclui, mas nos enxergando, Senhor, iluminados pelo Teu olhar, que nos olha, mas nos olha sempre com amor, que nos olha dizendo: olha, eu conheço você. Tem o Salmo: tu me conheces quando estou sentado, quando estou andando, quando estou deitado, quando me sento, quando me levanto. O Senhor me conhece. Senhor, e eu preciso também olhar para mim e me conhecer. Ajudai-me, Senhor. Ajudai-me a não ter mais essa repulsa e esse medo de olhar para mim e encontrar os pontos da minha vida, situações aonde eu estou agindo e vivendo com orgulho. Senhor, essa é uma doença, é um câncer, vamos dizer assim. Senhor, é um câncer que vai tendo metástase, que vai se alastrando na nossa vida e nós não podemos, Senhor, nós não queremos, porque o que o Senhor tem para nós é um projeto de santidade. Porque o Senhor morreu na cruz para pagar o preço do nosso pecado e para que nós pudéssemos alcançar essa santidade, essa pureza de vida. Que os santos, que todos os santos, como Antão, que o padre disse, que todos os santos que venceram essa doença, intercedam por nós junto com a Virgem Maria, junto com São Miguel, especialmente nessa semana. Senhor Jesus, o Teu arcanjo Miguel nos lembra justamente a virtude da humildade pelo Seu próprio nome, porque nos lembra que ninguém é como Deus. O orgulho tenta nos colocar num lugar que não é nosso, tenta nos colocar acima da nossa própria natureza, quando nós deveríamos aceitar o Teu projeto de vida, de realização, de felicidade para nós.
Por isso, nessa quaresma em especial, queremos pedir a intercessão de São Miguel para alcançar essa graça e essa virtude de uma humildade sadia, que nos faça reconhecer o nosso verdadeiro lugar, nem acima nem abaixo das nossas condições, das nossas forças, mas ali onde Deus sonhou que nós deveríamos estar, seja o nosso lugar de felicidade e realização. Amém. Amém. Então, com muita humildade, né? Reconhecendo que nós precisamos de Deus, que sem Deus, né? Não se tem uma música que diz: o que eu sou sem Jesus? É nada. Nada, e esse nada continua. Então, reconhecendo, especialmente, né, essa semana, que nós precisamos de Deus, que nós não somos nada sem Ele, com a intercessão de São Miguel, rezemos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. E pedindo a intercessão de São Miguel, rezamos agora a sua ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente por aqueles bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Nesse tempo de combate, vamos também pedir a intercessão da Virgem Maria, a Rainha dos Anjos, rezando. Augusta Rainha do Céu, Altíssima Soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos suplicamos humildemente
que envieis vossas legiões santas, para que sob vossas ordens e por vosso poder persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? São Miguel, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó boa e terna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Amém. Ó Mãe de Deus, enviai vossos anjos para defender-nos e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Amanhã nós vamos continuar caminhando nessa doença. Nossa, Padre, a hora que a gente rezava, eu via mesmo assim como um câncer, né? Que vai tendo, né, todas aquelas ramificações. Essa semana o Padre vai falar sobre isso também, que vai aí, né, se ramificando e vai adoecendo toda a nossa vida, né? É verdade. E o câncer, o que é? É uma célula que adoeceu e foi tomando conta das outras, né? É uma imagem assim muito própria para falar daquilo que acontece espiritualmente quando a gente se deixa tomar por certos pecados, principalmente pelo orgulho. É uma imagem muito inspirada, né? E vai destruindo os nossos relacionamentos, Sim, né? completamente. O orgulho destrói completamente, mata, né? Literalmente assim, os nossos relacionamentos. Então amanhã o Padre vai falar para nós sobre as manifestações do orgulho. E aí, conforme o Padre for falando, né? Vai assim acendendo luzinha aqui, aqui, ali, e já prepara papel e caneta, porque aí certamente, né, vão ser muitas manifestações na nossa vida que a gente vai levar para o confessionário. E qual é a penitência dessa semana, Padre? É justamente essa. Claro que a gente foi falando disso a quaresma toda, mas se você ainda não fez, nada melhor do que essa semana que a gente está falando sobre orgulho para procurar o sacerdote, entre aspas, e se humilhar diante dele, né, abrindo a tua vida, rasgando o teu coração. Acho que não há nada que produza em nós mais humildade do que isso, reconhecer a nossa miséria. Então, diante do sacerdote, pedir perdão a Deus pelas vezes em que a gente cometeu pecados e nunca confessou. Então, acho que nada melhor para quebrar o orgulho do que a confissão. Então, se você ainda não fez, essa semana é a hora, né, como penitência própria para o orgulho. Então não procrastina mais a confissão. E eu vou dizer uma coisa, se você lá, né, for anotando e marcou a confissão e começa assim, ai meu Deus, eu vou falar tudo isso, que vergonha. Vai, porque esse é o sinal já, né, dessa cura que vai se manifestando. Sim. Se você chegar lá, estiver lá na fila da confissão ou perto, o negocinho começa a embolar, que o estômago dá um nó na garganta, se a hora que você começar a olhar para o seu papel e começar a confessar ali os seus pecados e os de orgulho, se você ficar com vergonha, se você sentir vontade de chorar, não tenha vergonha de chorar, porque você vai chorar os seus pecados. É o dom das lágrimas, né, que fala Isso, Santo Inácio. Então, tudo isso é bom, é sinal bom, porque às vezes você fala assim, é sinal que eu não devo ir. Certamente a tentação fala assim, nossa, eu tô com muita vergonha, é melhor eu esperar mais um pouco, é melhor eu me preparar mais, eu perdi algum dia da quaresma, acho bom eu olhar lá atrás. Nada disso, tudo isso é tentação. É ou não é, Padre? Com certeza. Foge da tentação, tá bom? Foge dela. Então, penitência dessa semana, até porque a gente está próximo de celebrar São Miguel, a confissão, e amanhã o Padre vai falar sobre as manifestações do orgulho. Se ficou firme até agora, fica mais. Se estava decidido até agora, fique mais, porque nós estamos caminhando essa semana, vai ser intensa, forte, mas muito libertadora para cada um de nós. E aí então, para nos dar força e coragem, nós vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, desça sobre vós e permaneça sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate.